Olá, como vai você? Tudo bem? Com certeza você está muito bem nesta quinta-feira, dia 13 de julho. Assim que o Molusco anunciou, junto com seu ministro da Educação, o tal do Rui Costa, que iam acabar com as escolas cívico-militares, diversos, diversos governadores já estão falando que vão manter isso. Aqui no estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, ele disse que vai continuar com as escolas e também vai ampliar as unidades escolares. Isso que é um governo de que presta para o melhor da sua população, ao contrário do atual governo federal, que a única coisa que presta atenção ser ideologia de gênero, baixa educação, financiamento, você imaginar, é para subsídios e deixar a população à sua mercê. E eles continuarão lá no governo federal. Pois então, é isso que acontece com nós. Bom, não fugindo dessa linha, você lembra do Barroso, o ministro da STF, que disse, entre aspas, perdeu Mané. Ele foi vaiado ontem por um evento que era organizado pela Uni e estava lá a enfermagem. Pois então, eu vou pôr aqui um vídeo aqui rapidinho do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Eles vão falar maiores detalhes e eu vou querer que você escute a opinião do Fernando Capês, que ele disse a melhor coisa que eu já vi nesse homem, ok? Mas lembrando assim que para você ajude nós com qualquer valor através do Pix adrianojoão2013@live.com, é que esse canal aqui está desmonetizado. Peço para você também compartilhe, comente, dá um like super bacana, se inscreva no canal e coloque o sininho da notificação ativado. Tranquilo? Vamos assistir aqui o que fala o Thiago Haibarashi e o Fernando Capês. O Mandacry, dane-se. Porque ela não sabe onde é que fala. Vambora, 1, 2, 3. Opa, continuando, velho. Abre aí. Nacional dos Estudantes. Aí. Repórter Luciana Verdolim com as informações da capital federal. Qual foi o motivo da vaia que sofreu o ministro nesse congresso da Uni? Olha, o ministro foi vaiado por um grupo de estudantes que reclamava daquela decisão dele em torno do piso nacional da enfermagem. Barroso, no ano passado, suspendeu o pagamento do piso por entender que faltava ali uma indicação de fonte de recursos para garantir esse custo extra, tanto para a União, estados e municípios. Mas gerou muita polêmica também nesse Congresso da Uni o discurso que foi feito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, que inclusive já está sendo apontado pela oposição como um motivo para pedido de impeachment do ministro Barroso. O que ele disse? Ele disse textualmente: nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia, a manifestação livre de todas as pessoas. O deputado Nicolas Ferreira disse o seguinte: a oposição vai entrar com pedido de impeachment contra Barroso por cometer crime de exercer atividade político-partidária, previsto no artigo 39 da Lei 1079. Se por um milagre houver justiça, segundo o parlamentar, a perda do mandato é inegável. Quem também comentou o assunto foi o deputado Carlos Jordi, que questionou se isso seria normal, se imaginando aí o ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo numa palestra que eles derrotaram, por exemplo, o lulopetismo. A oposição, também de acordo com Jordi, vai tentar retirar Roberto Barroso do cargo. A gente tem uma declaração, parte da declaração melhor, dizendo do que disse ontem Roberto Barroso nesse Congresso da Uni. Vamos acompanhar. Presta atenção.
ministro do Supremo Tribunal Federal estava sem paletó, com a camisa dobrada, e depois do evento ainda tirou fotos com o ministro da Justiça, Flávio Dino, com lideranças petistas e também com o Partido Comunista. A gente também tem parte da manifestação dos estudantes contra Roberto Barroso, exatamente por conta daquela decisão dele envolvendo a questão do piso da enfermagem. Também vamos acompanhar. Participa hoje desse encontro da UNE, da União Nacional dos Estudantes, é o presidente Lula. Pois é, estaremos acompanhando Luciana Verdolin de Brasília, girando os comentaristas. Diogo Schelp, a liturgia do cargo permite o ministro como Barroso fazer um discurso como ele fez, e parecia até um discurso político, né? Discorde, concorde com o que ele falou, mas de qualquer forma agora a oposição vem para cima para tentar, inclusive, o impeachment dele. Dificilmente isso prospera, porque no Senado não prospera nada em relação a isso, mas como é que a gente pode avaliar essa fala dele? Tiago, em primeiro lugar, é ruim mesmo quando o ministro do STF se expõe aos holofotes longe dos autos, né? Longe dos debates em plenário, longe das discussões a respeito daquelas matérias que eles têm que julgar, que eles têm que analisar. Isso não quer dizer que a gente possa entender essa atuação, essa presença do ministro no Congresso da UNE como um ato político partidário, não é? É de fato um exagero tremendo da oposição tentar tirá-lo do cargo por causa disso, até porque é uma contradição com aquilo que outros elementos aí do bolsonarismo no passado adotaram mesmo não podendo. É o caso, por exemplo, do general Pazuello, que era ministro da Saúde, não poderia participar de atos políticos por ser um militar da ativa, mas participou, né? Esteve em atos políticos ao lado de Bolsonaro, em palanque ao lado de Bolsonaro, e não teve repercussão nenhuma por parte do Exército. O Exército arquivou a investigação, considerou que ele não havia cumprido nenhuma regra, né? Rompido nenhuma regra. Mas, enfim, no caso de Barroso, o que a gente vê também nesse episódio é a falta de informação dos estudantes ali reunidos, que estavam gritando como se fosse uma torcida organizada, porque a decisão de Barroso em relação ao piso da enfermagem tinha um critério técnico. Não se podia instituir uma regra sem definir de onde viriam os recursos para pagar pelos custos, né, daquele estabelecimento do piso. O piso pode ser justo do ponto de vista de uma categoria profissional que é desvalorizada, mas não se pode criar, né, uma despesa sem direcionar, sem indicar de onde viria o pagamento para essa despesa do ponto de vista de recursos públicos. Capês, a gente viu o Thiago falar agora que é muito difícil que um pedido desse de impeachment prospere, mas Barroso deve responder por esse discurso, né? Olha, duas questões. A primeira é aquela parte do discurso do ministro, quando ele diz que derrotamos a ditadura para garantir o direito das pessoas se manifestarem. Não é isso que estamos vendo, né? As pessoas, claro, aqueles que exageram, que praticam atos de violência têm que ser punidos, mas também tem havido um certo policiamento sobre opiniões divergentes manifestadas. E isso é muito ruim e vai contra essa parte do discurso feita pelo ministro. Ou seja, uma diferença entre o que está sendo falado e o que estamos presenciando na prática. O segundo ponto foi que no dia 5 deste mês de julho, no encontro do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça de todo o país, o ministro disse que o Supremo Tribunal Federal teve uma ascensão, na visão dele, uma ascensão de um órgão jurídico especializado para um órgão político. Pelo menos esse foi o trecho que foi divulgado pelo Jornal do Comércio amplamente e não foi desmentido. Ora, essa atuação política, ela preocupa. Em primeiro lugar, porque o Supremo Tribunal Federal está decretando prisões de pessoas. E se é um órgão político que está decretando prisões, isso, sem dúvida alguma, é uma preocupação para a democracia. E o segundo é que, de acordo com a Constituição Federal, logo no artigo 1º, todo o poder emana do povo e é o que o exército é de representantes eleitos. Portanto, aqueles que têm legitimidade popular para definir destinos políticos são os detentores de mandato popular. Ministério Público e Poder Judiciário detêm mandato técnico, ou seja, investidura técnica. Eles aplicam a Constituição, resguardam a Constituição no caso da Corte Constitucional. Então, essas questões acredito que devam ser observadas porque elas desgastam bastante a imagem do Supremo Tribunal Federal e criam uma sensação de insegurança jurídica
na nossa sociedade, que, claro, atrapalha investimentos e o desenvolvimento econômico. Aí, O ministro Alexandre... pronto. Bom, você notou aí a opinião do Capês. A gente tinha falado que era Amanda Krim, mas não é. É o Diogo Scholp, outro esquerdista. Infelizmente, a Jovem Pan está no seu quadro. Bem, é militância plena. Você viu que o Barrosão, ele está sendo político e então eu acho que tá querendo sair do STF e ser um político efetivamente. E está fazendo campanha provavelmente para 2026, ele quer ser presidente do país. Provavelmente. Eu acho que isso. Eu vou indo aqui, eu peço para você compartilhe, dá um like, comente, se inscreva no canal. Se você puder também, ajude nós com qualquer valor, por favor. Que na descrição estará a chave Pix, ok? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.